Saudações rubro-negras, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Mengão em Cortes. E vamos aqui a um corte do programa Jogo Aberto. Vamos ver aqui o que Renata Fã e sua turma falaram sobre o nosso Mengão, que se classificou para as semifinais da Taça Libertadores da América. Coloque aí nos comentários se você sofreu ontem com aquele jogo. Que jogo! Flamengo não jogou bem. O Rossi saiu de vilão para herói, mas o que venceu foi realmente a vontade, a raça. E ouso a dizer que se existe deuses no futebol, esses deuses deram ao Flamengo mais uma chance de entrar com a outra postura. Flamengo deixou a desejar nesses dois jogos, se a gente der uma visão no geral. Desses 180 minutos, o Flamengo teve um bom primeiro tempo, uma boa parte do primeiro tempo, aliás, no jogo do Maracanã. O restante não jogou bem. Não vou entrar aqui na questão da arbitragem do jogo do Maracanã, mas eu esperava mais do Flamengo ontem. Essa é a minha opinião. Coloca aí embaixo o que vocês acharam como um todo nos dois jogos, né? Mas passamos como um torcedor. Estou muito feliz, vibrei muito ontem, sofri também. Achei falha do Rossi. Eu na minha visão, era uma bola defensável para o nível de um goleiro como o Rossi, mas enfim, passamos. Se inscreve no canal, curta, compartilha, aí do lado tem um QR Code se você quiser nos apoiar, se você puder, nos ajuda bastante, dá seu like. Vamos ver aqui o que o pessoal aqui do Jogo Aberto, Renata Fã e sua turma falaram sobre esse jogo de ontem. Sofreu, perdeu no tempo normal, não reagiu, porém nas penalidades, aquele que não foi tão bem no tempo normal acabou se sobressaindo, se destacando. Eu falo do goleiro Rossi, o herói da classificação do Mengão nos pênaltis. Aliás, ótimas batidas e cobranças do Flamengo. Mas que sufoco, que nervoso. O Mengão está na semifinal. A atmosfera de Libertadores começou a ser sentida logo na chegada dos ônibus, com aquilo que o futebol sul-americano tem de mais bonito, mas também com aquilo que há de pior. O ônibus que levava a comissão técnica do Flamengo foi apedrejado. Por sorte, ninguém ficou ferido. O primeiro tempo foi equilibrado. O Fla poderia ter aberto o placar com Pedro, se não fosse Facundo Rodrigues. Já Saul acabou impedido por Muslera e pela trave. O Estudiantes só havia ameaçado com Arzamendia. Rossi quase deixou escapar, até que no último lance da etapa inicial, bola na área rubro-negra. Ninguém cortou e Benedetti bateu forte para abrir o placar. Falha de Rossi? Na verdade que no gol eu acho que foi uma bola rápida que o chute dele anterior tinha sido no chão, então eu acho que demorou um pouco em reagir e quando reagi só tentei desviar a bola para sair, mas não consegui quizás o desvio suficiente para a bola sair. O Rossi ele tem a nossa confiança, tem o carinho dos jogadores do grupo e os erros eles acontecem. É verdade que quando um goleiro erra é fatal. A noite ainda tinha muita coisa reservada para o camisa 1. No segundo tempo, o Flamengo piorou. Aí o que demonstrou aí foi realmente um pouquinho de falta de talvez de concentração, como ele mesmo falou, né? Esperava aquela batida embaixo que o Benedetti já tinha chutado e ele tinha conseguido defender. Inclusive era um lance que ele poderia até ter levado um frango ali, mas e aí ele esperava aquele chute por baixo, não esperava aquela pancada por cima. Mas assim, na minha visão, né? Coloca aí embaixo aí nos comentários se você acha que Rossi também falhou nesse gol do Estudiantes. Foi o time argentino que teve as melhores chances.
e chegou a marcar o segundo gol, de novo com Benedetti, tocando por cima de Rossi. Mas na hora do desvio de Carrillo, o lateral do Estudiantes estava por alguns centímetros em posição de impedimento, que foi notado pelo VAR. Mas não teve jeito, a definição seria mesmo nos pênaltis. Não sei se vai passar aí a entrevista do Léo Ortiz, mas eu vi uma entrevista do Léo Ortiz, ele falando que ele deu uma parada, né, ali para o jogador do Estudiantes ficar impedido. Foi a salvação do Flamengo também, esse lance aí do Léo Ortiz. E, inclusive ele até achou que, como o Bandeirinha não deu o impedimento, né, que era para ter dado o impedimento, né, o Bandeirinha era para ter levantado, ele não levantou a bandeira e só o VAR que anulou. Então ele achou que foi ali por milímetros, ali centímetros, mas acabou dando certo. Mas ele deu uma entrevista dizendo que ele fez aquilo ali, digamos assim, propositalmente, que ele sabia que não ia chegar, né, na corrida ali com o jogador do Estudiantes. Mas foi um susto mesmo. Pênaltis. Os batedores rubro-negros foram perfeitos. Jorginho, Luiz Araújo, Carrascal e Léo Pereira converteram. Eu quero saber de você, coloca aí no comentário. Eu não acredito que não tenha um torcedor do Flamengo que não pensou que essa bola tinha ido por cima, no travessão, tinha saído. Rapaz, Léo Pereira foi covarde. Aí, Léo Pereira, viu? Quase matou todo mundo do coração. E quis o destino que Rossi, que deu os primeiros passos na carreira profissional, justamente aqui, na equipe de La Plata, passasse de vilão a herói. E quando veio os pênaltis, ele veio falar pra mim, ó, deixa comigo que eu errei antes, mas eu vou classificar a gente agora. Sosa e Cetré até fizeram. Mas Benedetti e Ascaciba, na quarta e derradeira cobrança, pararam no camisa 1. Para mim é muito gratificante, como falei antes, ter ajudado o time nessa situação. E que fosse na Argentina quizás deixa algo mais especial. Eu joguei aqui, eu já tenho a possibilidade de jogar contra Estudiantes no mais confiante, mais seguro que o meu trabalho está sendo bem feito. Na sétima semifinal de Libertadores de sua história, o Flamengo vai ter pela frente mais um argentino, dessa vez o Racing. No sé qué esperabais vosotros, que fuese fácil, ¿no? Estamos en cuarto, ahora hemos conseguido pasar a las semifinales. Ha sido una eliminatoria muy difícil y las semifinales será igual o peor todavía, ¿no? Talvez os titulares das manchetes de amanhã serão Flamengo passa mais alguma coisa, né? Sempre tem. Mas a verdade é que a manchete é só uma. O Flamengo está na semifinal, fez o jogo em casa, a eliminatória tem 180 minutos. Sim, concordo com o Felipe Luiz. Realmente o Flamengo está na semifinal. Mas como ele mesmo disse, mas fica uma lição. Isso é Libertadores. Libertadores é muito difícil. Libertadores é traiçoeira, como diz o João Guilherme. Mas o Flamengo tem como fazer mais. O Flamengo tem como fazer mais. Não precisa sofrer tanto como sofreu nesses dois últimos jogos. E se a gente olhar a campanha do Flamengo, até então, esse momento, teve a vitória com o Deportivo Táchira, que foi muito sofrida, que é um time realmente horrível. Teve a derrota por Central Córdoba. O jogo difícil na Argentina para o Central Córdoba também, na fase de grupos. Então eu acredito que o jogo, digamos assim, mais fácil, que na minha visão era para ter sido o jogo mais difícil, foi contra o Internacional. E o Flamengo venceu os dois jogos. Então, quer dizer, complicado, né? O Racing é muito melhor do que o Estudiantes. Tirando o Internacional, na minha opinião, o Racing e a LDU, caso a LDU passe do Palmeiras, que, enfim, na minha opinião, só se o São Paulo tivesse passado, que o Palmeiras iria pegar ali um clássico e talvez viesse dificultar, mas eu acho que o Palmeiras está na final e eu
acredito que será Palmeiras e Flamengo de novo. Mas vamos continuar aqui. E no final se decidiu nos pênaltis, onde passamos. Se passamos, merecemos passar. E agora estamos na semifinal da Libertadores, mais uma vez. É claro que quem converte as penalidades, quem tem um goleiro calibrado nesse momento, se classifica. Mas o Flamengo correu muitos riscos. Quem acompanha a campanha do Flamengo no ano, os jogadores que chegaram, as contratações, até o nível de atuação que o Flamengo tem normalmente contra os adversários, ele foi irreconhecível. Principalmente no jogo de ontem. Lá no Maracanã, estava controlado, poderia ter goleado no primeiro. Se inscreve aí no canal, curta, compartilha. Tem um QR Code aí caso você queira nos apoiar, nos ajudar, certo? Mas não se esqueça de curtir. Isso ajuda bastante aqui o canal. Primeiro tempo, na segunda etapa, aquela confusão do Plata, mudou o rumo da partida. Mas ontem, não é que o Estudiantes foi muito superior, foi muito mais inteligente, muito mais assertivo, buscando o jogo, com empenho, lutando por cada bola, a torcida também jogando junto, um caldeirão. E o Flamengo sofreu, mas conseguiu no finalzinho ali, Cecinho, essa classificação. Não precisava ter sido assim. Não precisava, e o torcedor flamenguista ficou, preocupado com o desempenho do Flamengo nessas duas partidas. O Flamengo fez 30 minutos brilhantes, que foi no primeiro jogo, e depois começou a se igualar a equipe do Estudiantes, que é bem inferior ao Flamengo. Então, o que fica de lição para o Flamengo, e acredito que o Felipe Luiz vai bater em cima disso, em cima dessa tecla, é o quê? O Flamengo, ele não precisa ter prazer em sofrer. O Flamengo está sofrendo, ele tem jogadores para não precisar passar por essas situações, porque o Flamengo, quando coloca a bola no chão e toca, tem a movimentação, consegue criar com naturalidade pelo talento individual e coletivo da equipe, daquilo que está sendo treinado. E o Flamengo, ao decorrer da partida, parece que ele se desliga e gosta de sofrer e abaixa a autoestima do time. Então isso não é legal. O Felipe tem que consertar porque chegou na semifinal com méritos, sim, porque as cobranças de pênalti foram espetaculares do Flamengo, demonstrou treinamento, mas o Flamengo precisa melhorar muito se quiser o título. Ronaldão, vamos falar do goleiro Rossi, que falhou no gol do Estudiantes, que aconteceu no finalzinho da primeira etapa. É nítido até o semblante dele, quando você olha a percepção de que sabe que não foi a melhor escolha. Porém, teve uma grande segunda chance na partida, nas penalidades, e aí brilhou. E você falou tudo, Renata, ele estava calibrado. E você percebe que é um cara que é para esses momentos difíceis. Tem goleiro que é assim mesmo, pega a bola do jogo, tem goleiro que se entrega de uma forma diferente e tem goleiro que quando ele está concentrado, não passa. Não tem jeito, pode chutar. Aí o pessoal fala, teve jogo que o cara chutou 15 bolas, mas não passa, o goleiro não vai tomar gol. E muitas vezes eu me vi assim também, agraciado, que a gente fala. Porque ele fala, hoje eu não vou tomar gol, hoje não vai passar. Ou muitas vezes, na hora do pênalti, pode deixar aí que eu pego 2. Os caras, você é louco. Não, hoje é meu dia. E ele estava nesse dia iluminado e ajudou o Flamengo de uma forma espetacular. Agora, ele teve explosão, treinamento. A gente fala assim, em termos de o cara estar ligado, focado, mas tem que estar bem treinado também para você pegar essas bolas. Porque na televisão parece que dá tempo, mas ali é muito rápido. Ali o ao vivo, é muito rápido pro goleirão. E ele teve reflexo, força, explosão. E então tá estudou, os batedores. Levantar o braço e pegar. Levantar o braço numa distância. Ele que já jogou no Estudiantes. Agora vou falar pra você, parabéns ao Rossi, o trabalho do Felipe também, que na coletiva ele deu uma engolida seco, você viu? Meu filho. Não é fácil, não. Libertadores. Parabéns ao Flamengo. Mas o Estudiantes vendeu caro, realmente, essa eliminação, Cicinho. E o Flamengo tem que tirar lições deste momento, porque o Estudiantes não tinha uma jogada bem trabalhada, mas era aquele lançamento, alguém pegava a bola e partia pro ataque, fez um gol, não é? E depois teve um outro anulado, que poderia ter complicado muito a vida do Flamengo, e estava impedido mesmo, isso ficou comprovado. Então que o Flamengo agora, para jogar a próxima fase diante do Racing, vai ter que redobrar a atenção. E o Racing é melhor que o Estudiantes, É um time, assim, mais cascudo, que está vivendo nesses momentos, E o Flamengo, ele tem que mudar um pouquinho essa questão da dependência no Arrascaeta. Quando o Arrascaeta não joga, parece
que o Flamengo dá uma sentida e o Flamengo tem muitos jogadores com qualidade para suprir, né, a ausência do bom momento do Arrascaeta, um mau jogo do Pedro. Então o Flamengo tem jogadores para isso. E o Felipe, com a inteligência, com a sabedoria dele, viveu esse susto como os jogadores do Flamengo e Libertadores é isso. Independente do nível da equipe adversária, igualado tudo ali dentro do campo, na vontade, no empenho, mas o Flamengo ainda continua sendo um sério candidato ao título. Edu, a gente vê o Flamengo, claro, um time muito bem preparado, mas ontem eu tinha expectativa na atuação do Jorginho, acho que ficou um pouco apagado. Concordo plenamente com o Cicinho. Quando o Arrascaeta não é o cara... Agora a questão do Jorginho aí, realmente ele vinha de 4 jogos, né, se eu não me engano, sem jogar, por conta de um desconforto. E de fato assim, o Flamengo não jogou bem. Teve um determinado momento no jogo que o Flamengo era só alçando aquelas bolas aéreas ali, tentando buscar o ataque. Isso aí não era o Flamengo que a gente é acostumado a ver, né? E Felipe Luiz, em todo o tempo, querendo que essa bola rodasse mais ali para um lado e para o outro, mas o time era só alçando essas bolas ali na área, tentando achar o Samuel Lino, do outro lado tentando achar o Plata, enfim. Essas bolas alçadas, essas bolas aéreas aí em determinada situação de jogo ela não vai funcionar. Não é o referencial do time, o Flamengo sofre com isso. E ontem a marcação foi bem feita, bem organizada, mas o Flamengo parecia sem ideias, pouco criativo e até assustado porque não imaginava um adversário que segurou tanto a partida. Que segurou e que competiu, Renato. Claro. Competiu muito, o Estudiantes sabia que a técnica do Flamengo era superior à dele e soube jogar o jogo. E o Flamengo, na minha visão, Renata, ele achava que ia ganhar e fazer o gol a qualquer momento, principalmente no primeiro tempo. E eles sentiram realmente, peraí, Estudiantes não tá com brincadeira não, quer realmente classificar. E aí foi se passando o jogo, tal, errou um gol com o Pedro ali e foi indo. E aí numa bola que é tradicional do Estudiantes, que é a casquinha do atacante Carrillo, né? E foi lá e fizeram o gol e assustaram. Então aí depois, no segundo tempo, passou-se dificuldade, o Samuel chamando a responsabilidade ali pelo lado esquerdo, indo para cima, mas sempre às vezes dobrava a marcação. Então de repente faltou aquele jogador que tinha o drible, tinha que passar. E na minha opinião, o Saúl jogou muito bem, se movimentou muito bem, finalizou de fora da área. Então, mesmo de repente o Arrascaeta não tão jogando tão bem, mas ele chamou a responsabilidade. E é um jogo de Libertadores, Renato. Libertadores é isso aí, tem que ganhar. Está amadurecendo o gol de Saúl, viu? Ontem ele quase faz o primeiro gol dele com a camisa do Flamengo, meteu bola na trave. Tô gostando aí do Carrascal, tá ganhando minutagem, tá entrando bem, cobrou um pênalti muito bem. Se você analisar a imagem depois, procura aí na internet, ele olha para um lado e chuta, rapaz. Eu não sei qual foi. Todos os pênaltis do Flamengo foi muito bem batido, né? Mas o de Léo Pereira foi o que mais assustou. Mas se você olhar o de Carrascal, ele chuta olhando para um lado e chuta para o outro. Ele olha para um lado e chuta para o outro. Não importa se jogou bem, se jogou mal. Tá na semifinal por méritos. E só para finalizar por enquanto, o Carrascal entrou na partida numa fogueira, bateu bem o pênalti, tem personalidade. Exatamente. Me parece ter sido outra boa contratação do Flamengo. Agora, Cicinho. Bom, pessoal, isso aí foi mais um corte do programa Jogo Aberto. Espero que vocês tenham gostado. Não se esqueça de se inscrever aqui no canal, de curtir, de compartilhar. Se você puder e sentir o desejo, nos apoie aí, ó. O link vai estar aí de lado, o QR Code. É só você apontar a câmera do seu celular. Pode colocar aí qualquer valor aí que você desejar. E nos ajuda bastante, certo? Se não puder, não tem problema, só curte, se inscreve, compartilha, ativa o sininho aí para não perder nenhuma notificação, vídeos novos. Mas é isso, estamos na semifinal, que vem o Racing, Flamengo, tenho certeza que Felipe Luiz vai juntar a galera, vai colocar aí os lances da partida e que venha o próximo adversário. E a final promete. Saudações rubro-negras, espero que tenham gostado. Até o próximo vídeo.